Preso pela ditadura Vargas em 1936, escritor de 19 títulos, dentre eles São Bernardo, Vidas Secas, Caetés. Hoje nós vamos receber Graciliano Ramos e sua obra Angústia nas nossas conversas literárias. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente das visões que me perseguiam naquelas noites compridas. Umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e que me produzem calafrios. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições. As duas colunas mal impressas, Caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, negociantes, políticos, diretor e secretário. Tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes, em cima de uma coisa amarela, gorda e mole, que é, reparando bem, a cara balofa de Julião Tavares. Tudo muito aumentado. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se e formando um novelo confuso. Esse pequeno trecho que eu li para você de Angústia já dá para a gente ter a ideia de algumas características importantes dessa obra. Primeira delas, o narrador em primeira pessoa. Levantei-me. Mas aqui a gente tem um elemento bastante importante. O passado do verbo. Esse passado mostra pra gente que o nosso Luiz da Silva, nosso narrador em primeira pessoa, vai contar alguma coisa que ocorreu no passado. Angústia é um livro que tem a memória, mas também uma sobreposição de tempos. Tempos passados, tempos de 30 dias, tempos que, como em um mosaico, se constroem dentro do livro. Uma outra característica importante, as visões que me perseguiam naquelas noites compridas. Visões. Essa questão de mosaico que eu falei para você vai aparecer nestas visões, nesses fantasmas do passado que insistem em incomodar Luiz da Silva. Quem são essas visões que ele coloca aqui pra gente? Vamos lá? Dinheiro, propriedade, são coisas que simbolizam esse dinheiro e essa propriedade. E dentre as visões mais fortes, essa visão de uma coisa balofa, gorda. Julião Tavares, Angústia. Olha o título do livro. E que me dá uma sensação de sufocamento para que eu construa novamente esse mosaico. E aí a gente tem uma outra característica. Quem é que constrói esse mosaico? Não é só narrador em primeira pessoa, é um narrador escritor. Um narrador que vai colocar pra gente em vários momentos uma metalinguagem. Eu vou escrever o meu livro. E essa sensação de sufocamento me impossibilita por várias vezes de deixar esse escrito de uma maneira ordenada. A maneira que você gostaria, leitor, que fosse muito mais fácil de entender. Mas eu não me compreendo. Eu, Luiz da Silva, não me compreendo e não compreendo o que eu estou escrevendo. É uma narrativa de construção da minha identidade e de reconstrução daquilo que aconteceu comigo. O crítico literário Alfredo Bozzi, ao se referir à angústia, diz que neste livro nós temos uma tensão crítica. O ponto mais alto desta tensão é entre o eu do escritor e a sociedade que o formou. O eu do escritor, nós estamos falando de Luiz da Silva. Lembra? Ele era escritor. E a sociedade que o formou, nós vamos falar tanto da sociedade nordestina quanto da genealogia que deu origem a Luiz da Silva. Falar um pouquinho da sociedade que lhe deu origem. O Luiz fala, ainda no começo de Angústia, o seguinte,
que ele é fruto de uma vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5. É estúpida, é uma vida de sururu. Se você não é uma pessoa que morou no Nordeste e nem uma pessoa que conhece a cultura nordestina, você talvez não saiba o que é um sururu. Sururu é um animal pequenininho que vive fechado dentro de uma concha. E este animal fechado dentro de uma concha dá de novo aquela sensação de abafamento. Mas quando a gente fala sururu, a gente tem um outro elemento importante que eu quero colocar aqui para você: Nordeste. O nosso livro Angústia faz parte do segundo tempo do modernismo e traz para a gente elementos do regionalismo, daquela parte do Brasil que muitas vezes foi esquecida pela literatura. Sururu, vamos voltar ao sururu, porque ser uma vida de sururu é ter uma vida rebaixada. Luiz da Silva vem de uma oligarquia rural do interior do Nordeste. O avô dele chamava-se Trajano Pereira Aquino Cavalcante e Silva. O pai, Camilo Pereira da Silva, e ele, Luiz da Silva. Acho que já deu para você entender que pelo nome dessas pessoas que vai diminuindo, o Luiz da Silva vem de uma oligarquia rural falida. É que o Trajano, este homem da oligarquia rural, causava grande medo nas pessoas. E tinha uma escrava, Quitéria, que ele tinha vários filhos com ela. Medo e filhos, ele engravidava as escravas. Agora, uma coisa interessante é que quando Luiz da Silva conhece este homem Trajano, o Trajano já é um homem que tem delírios, que está doido, que mija nas calças, que não sabe o que fala. Essa decadência tão importante para a gente entender angústia. O pai do Luiz da Silva já é um homem que, quando o avô do Luiz morreu, eles mudaram para uma casa na vila. E essa mudança para uma casa menor significa novamente a perda de posses. Ele passa o dia na rede, sem ter muito o que fazer, sem saber por que viver. E quando o pai morre, o nosso Luiz da Silva vem para Maceió. Perdeu também o dinheiro. E uma coisa importante que eu gosto muito, nossa, é uma das cenas que eu mais adoro. É tão triste. É a morte do pai do nosso Luiz da Silva. O Luiz não entende muito bem o que está acontecendo. E na cabeça dele, ele só consegue lembrar dos grandes pés do pai. Pés sujos, mas pés que ficam fora daquele lençol pequeno. Pés sujos, lençol pequeno. E por que eu estou falando dos pés? Porque a hora que o Luiz da Silva mata o nosso antagonista, ele também vai prestar muita atenção nos pés. A narrativa de Angústia é bastante simples. Se nós tirarmos todos esses elementos introspectivos que existem na obra. Vou dar um spoiler para vocês. Espero que você já tenha lido o livro, tá? Vamos lá, vamos recordar. Luiz da Silva mora nessa casa, humilde. Ele paga regularmente o aluguel. A casa é cheia de ratos. E nada lhe causa transtorno até o momento em que ele tem uma vizinha. A vizinha, Marina. Marina, primeiramente, aparece para Luiz da Silva como uma mulher que está ali andando no quintal, perto das rosas. Ele se interessa por ela, não tanto, mas ela acaba indo até ele. Ele tira o sossego. Luiz da Silva começa então a ter um relacionamento com Marina. Podemos dizer que é um relacionamento quase que carnal. Ele observa o seio dela, ele tem vários beijos com ela e até existe um momento em que eles decidem passar
da varanda da casa para atrás da casa, porque o relacionamento ficou mais tórrido. Mas naquele momento em que o Luiz vê a Marina nua, parece que ela tem um certo pudor. E ele diz para ela: deixemos disso, então vamos nos casar. Os dois nunca vão para o quarto de Luiz da Silva. É este relacionamento furtivo que tem na varanda, debaixo da mangueira, por trás da casa. E eles decidem se casar, mas Marina insiste com ele que alguns elementos, alguns bens materiais devem ser comprados para que o casamento exista. Essa postura da Marina de bens materiais é bastante importante, porque ela fala para o Luiz da Silva que ele, Luiz, precisa ter um smoking, alguma coisa mais bonita para se vestir. Ela fala que ela precisa ter camisas de seda para que os dois possam se encontrar. E é necessário também que se compre algumas fazendas. Fazendas aqui, entenda, tecidos, para que a casa fique mais bonita. Bom, eu vou entrar aqui numa outra personagem que vai aparecer. Porque enquanto Luiz da Silva faz esses endividamentos, aparece Julião Tavares. O Luiz da Silva percebe que em um momento, em um dia que Luiz está chegando, Julião Tavares, já na porta da casa de Luiz, olha furtivamente para Marina. Neste olhar de Tavares e Marina é que começa uma angústia cada vez maior em Luiz. A angústia de um possível adultério. Como assim adultério se eles não são casados ainda? Mas na cabeça do Luiz as coisas já estão praticamente acertadas. Ele já falou com o pai da Marina, ele já falou com a mãe e já falou até com ela. Mas quando Julião Tavares chega, a Marina, ela parece que não mais entende que este casamento existirá. Ela não fala isso diretamente para o Luiz da Silva, mas ele percebe isso quando ele dá um anel para Marina, dá uma pulseira para ela e ela não usa. E ela, Marina, começa a sair com o Julião Tavares, começa a ter encontros com o Julião Tavares, e não encontros às escondidas. O Julião Tavares começa a frequentar a casa da Marina. Comerciante. O comerciante Julião Tavares começa a entrar na casa de Marina, dá presentes para ela, leva Marina ao teatro e come na casa de Marina. E este comer na casa de Marina é uma coisa engraçada, porque ele vai fazer a refeição lá, mas ele manda todos os componentes para a refeição. A mãe da Marina cozinha. Mas da onde vem o dinheiro? Da onde vem os ingredientes? Do armazém de Tavares e companhia. Lembra que o vô do Luiz tinha deixado prenha as escravas? Julião Tavares deixa prenha Marina. E no momento em que ele faz o filho em Marina, o que Julião Tavares faz? Larga dela. Larga dela. E então, esses flashes desordenados, essa vida de sururu dentro da concha, esse sufocamento que é angústia, aparece em várias coisas que lhe angustiam. Uma delas, Julião Tavares. Antônio Cândido, ao observar a angústia, fala que, ao contrário dos outros livros de Graciliano Ramos, esse livro não é seco, ele não é direto ao ponto. Ele é uma narrativa cheia de gorduras, cheia de coisas próprias que são de uma narrativa existencialista. A narrativa existencialista seria aquela narrativa que faz um sentimento de inquietação e caos diante de um universo, a princípio destituído de significado e surreal.
quando o nosso Luiz da Silva observa aquela Marina que lhe deixa, observa a sua vida de sururu, observa o momento em que ele vai beber todos os dias, a gente tem um homem que tenta entender o porquê da sua existência. Mas a gente pode entender um elemento bastante importante para Graciliano Ramos: o capital. Luiz da Silva não tem o dinheiro que Julião Tavares tem. Luiz da Silva é fruto de uma oligarquia rural que está esfacelada. Bom, mas espera aí. Se Marina está grávida, quem deveria matar Julião Tavares é o pai. E aqui eu quero contar para você uma história que o pai de Marina conta para Luiz da Silva. O conto sensacional de Seu Ramalho era o seguinte: o moleque da bagaceira tinha arrancado os tampos da filha do senhor de engenho. Sabendo a patifaria, o senhor de engenho mandara amarrar o cabra e à boca da noite começara a furá-lo devagar, com a ponta de faca. Olha que coisa! O moleque da bagaceira tirara os tampos da filha do senhor. E o que o senhor fez? Foi lá e matou o moleque da bagaceira. Seu Raimundo não vai fazer isso com o Tavares. E tanto não vai fazer isso que quando existem aqueles banquetes que o Tavares chega com toda a comida, o que seu Raimundo faz? Ele sai, ele vai embora, ele vai passear pela cidade enquanto a mulher e a filha comem com o Julião Tavares. Ele não tem como matar Julião Tavares, porque ele é uma pessoa que não tem força. E o Luiz? O Luiz também não tem força. Mas quando ele começa a sentir aquela angústia, ele começa a sentir um desejo que é um desejo dele, de virar essa mesa. Agora, cuidado! Virar essa mesa aqui tem a ver com uma vingança pessoal. Matar Julião Tavares é matar aquele que me roubou Marina. E quando eu falo aquele que me roubou Marina, é porque a Marina está grávida e ela mesma vai querer fazer um aborto. Ela vai até uma mulher que faz abortos e ele, Luiz, furtivamente a persegue pela rua, para num bar, bebe cachaça. No muro existe uma frase: proletário, univos. E o que incomoda Luiz é porque essa frase, proletários, univos, não tem uma vírgula depois de proletários. Como alguém quer fazer uma revolução e sequer sabe onde colocar as vírgulas? Mas ele não quer fazer uma revolução. Ele segue Marina e depois ele segue Tavares, Julião Tavares. E quando ele, seguindo Julião Tavares, vê que ele, Julião Tavares, tem uma outra amante, o que ele faz? Uma corda que tinha sido dada por um amigo. E quando Julião Tavares, depois de ter deflorado mais uma menina, porque ele é conhecido por deflorar as meninas pobres, sai de uma casa, ele, Luiz da Silva, pega aquela corda e sufoca Julião Tavares. Sufoca. Olha que legal essa ideia do Graciliano Ramos. Eu vou enforcar quem está me sufocando. Talvez o Luiz não saiba que o que lhe sufoca é muito mais do que Julião Tavares. E aqui nós temos o Luiz
sufocando o capital, sufocando aquela pessoa que lhe traz a miséria. Mas a vida dele de sururu não é só sufocada por Julião Tavares, é sufocada também pelo Dr. Gouveia. Lembram disso? O seu chefe da repartição. É sufocada pelo seu avô, pelo seu pai que lhe jogava no rio e falava nada. Pelo seu pai que lhe levou à escola e falava: quero que você desasne esse homem. Por uma sociedade decadente. Observe, romance regionalista, segundo momento do modernismo. Mas eu não estou falando de uma coisa que só acontece no Nordeste. Graciliano Ramos expande esse regionalismo e fala de todas as pessoas que pelo mundo vivem uma vida de sururu, uma vida sufocada. Luiz da Silva não coloca a culpa em Marina. Ele até chama Marina de puta. Mas Marina que se esfrega, Marina que toma banho, Marina que quer se limpar para Julião Tavares e depois de Julião Tavares cometendo o aborto, também vive uma vida de sururu. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. Em 35 anos haviam me convencido de que só me podia mexer pela vontade dos outros. Ao matar Julião Tavares, Luiz da Silva sente esta alegria. Eu não me mexo pela vontade dos outros. Eu fiz este momento. Acabo assim, lógico, observando aqui essa maravilhosa construção do Graciliano Ramos. Muito obrigada por essa nossa conversa literária.